Olá, eu sou a Rúbia e você está escutando Mulheres de Produto, o podcast mais empoderado de mulheres em tech e produtos digitais. Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Rúbia, como falei inicialmente, e hoje, juntamente com a Jéssica e nossas convidadas Caroline, Vitorino e Estela Souto, vamos conversar sobre um tema recorrente nos grupos de WhatsApp e postagem nas diversas redes sociais, especialmente no LinkedIn, a transição de carreira para produto. Aqui, já temos alguns episódios sobre esse tema, lançados entre 2021 e 2022, mas o mercado mudou bastante em pouco tempo. Então decidimos revisitar esse tema para você que tem interesse em entrar na área de produto. As dúvidas são muitas. Quais cursos devem ser feitos? Quais as habilidades precisam ser aprimoradas? Assim como as frustrações com o número de vagas e os extensos e ineficientes processos seletivos. Hoje vamos elucidar algumas dessas questões. Mas antes de começarmos, é importante destacar: o processo de transição de carreira nunca será igual. Cada pessoa carrega uma bagagem cultural de experiências e habilidades distintas, o que modificará a sua estratégia de transição. Não devemos esquecer de fatores externos como a sazonalidade do mercado. O que nós propomos nesse episódio é que você identifique seus gaps e mapeie a melhor estratégia de transição para você, mas sempre avaliando os movimentos do mercado. E mais um recado super rápido. Se você escuta a gente pelo Spotify, não esqueça de avaliar nosso podcast e deixe sua opinião sobre esse episódio. Agora, bora pra pauta. Meninas, sejam muitíssimo bem-vindas. Novamente, agradeço por terem aceito aí o nosso convite. Então, a gente queria te conhecer um pouco mais, saber o que trouxe vocês para cá, qual que era o seu histórico aí, e o que motivou vocês a fazer essa transição de carreira. E aí depois a gente conversa um pouco mais sobre essas estratégias. Mas se apresenta, por favor, para a nossa audiência. Bom, meninas, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui participando dessa gravação com vocês. Eu sou a Carol Vitorino, sou de São Paulo e atualmente eu sou Staff Product Manager na Wellhub, mais conhecida como Gympass, né? O nome ainda, a gente está todo mundo se adaptando aí ao novo brand da empresa. Eu fiz uma transição de carreira há 6 anos atrás, em 2018. Sendo muito sincera, eu não estava planejando fazer essa transição de carreira para produtos. Eu só meio que entrei naquela onda ali do começo de mercado mesmo, onde estava tendo aquele boom de Scrum, de Product Owner, e acabei aproveitando uma oportunidade entre umas empresas que faziam parte do mesmo grupo, né? Acabei participando de um processo seletivo e sem querendo, né, digamos assim, fiz essa transição de carreira para a área de produtos. Lembro, né, no meu primeiro dia, cheguei lá, o pessoal comentando, olha, essa daqui é a PO do time. E aí eu meio que desesperada, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que é PO? O que é essa sigla, né? Um monte de sigla que a gente usa na área. Mas acabou que deu muito certo, gostei muito da área de produtos e desde então tenho me desenvolvido e desenvolvido a minha carreira nessa área. Em 2019 conheci a comunidade de mulheres de produtos, lembro de ter participado do evento presencial que teve, acho que foi em 2019 mesmo, no escritório da Nubank, e foi um divisor de águas, assim, eu acho que abriu o mundo, né, de possibilidades para mim. E aí, desde então, todas as oportunidades que eu busquei no mercado foram na área de produtos. Então, a minha transição, ela foi uma transição meio sem querer, mas que hoje, olhando um pouquinho para trás, eu vejo que fez muito sentido. E, enfim, vamos falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho mais com vocês aí de como aconteceu esse processo nas próximas perguntas. Obrigada novamente por me receber aqui hoje. Boa. Bom, gente, eu sou Estela Souto. Eu sou recém-chegada na área de Product Operations agora, da Edux. E, bem como a Rúbia disse no início, a transição de carreira para cada um vai ter uma cara diferente, né? A minha foi mais por acaso ainda do que a da Carol, porque eu venho de área técnica, eu era QA, e chegou um momento da minha carreira em que eu entendi que a carreira de QA estava mudando. E o que era muito mais forte no teste eram os testes automatizados, né? Então eu entendi que eu precisava ou me especializar em testes automatizados para ter as melhores oportunidades, ou talvez fosse a hora de dar um passo um pouco maior e partir para a organização de times, poder contribuir um pouco mais gerencialmente. E aí, em princípio, o que me chamou a atenção foi o papel de Scrum Master.
Eu sou Scrum Master certificada, inclusive, eu tenho uma certificação PSM1. Porque eu entendi que tinha mais o meu perfil, eu fui professora, então podia ser uma boa facilitadora, podia atuar em coaching, eu fui coordenadora de projetos sociais, então eu achava que aquilo ali tinha muito mais a ver comigo e entrei numa empresa para atuar como Scrum Master. Mas entrei numa empresa pequena, e empresa pequena tem aquela história, né? Cada um faz um pouquinho de tudo. Você pega uns pedacinhos daqui e dali, e eu fui identificando alguns gaps que a gente não estava trabalhando muito bem na empresa. A gente não tinha história de usuário escrita, a gente não dividia tarefas grandes em menores tarefas, e a gente não se comunicava muito bem com os nossos clientes, era uma consultoria. E eu fui pegando essas coisas, conversa com o cliente, eu sei escrever história, vou escrever uma história daqui e dali. Quando eu vi, eu não era mais Scrum Master. Eu era PO do time e fui fazendo essa transição para produtos. E também nessa época que a Carol fez, 2018, e não saí mais. Agora estou como Product Operations ali, ajudando a apoiar a evolução dos profissionais de produto, né, com treinamentos e com processos para melhorar a área de produtos como um todo. Muito bacana a história de vocês. Gostei, já tô animada já de ouvir. É bastante comum ouvir que o PM é uma pessoa que veste muitos chapéus. Eu gosto de imaginar o PM como um maestro, sempre atento a todos os sons e em busca da melhor melodia, meio poético, né? Que na prática é entender o cliente, o mercado, os interesses da empresa e o tempo de desenvolvimento do time com a finalidade de construir um produto, um recurso que resolva uma dor. É bastante comum, durante os processos, né, de transição, o recrutador questionar o motivo da transição e assim relacionar com as habilidades esperadas de um PM. Durante o processo de transição de vocês, já era claro o papel do PM? Vocês acreditam que os candidatos entendem os desafios da profissão ou existe uma glamorização do cargo, oriundas das médias salariais divulgadas na comercialização de alguns cursos e mentorias? Falando por mim, assim, na minha experiência, para mim não era claro o papel de PM. Até porque naquela época, nossa, falando tipo há 6 anos atrás, né? Naquela época, 6 anos atrás, nem era muito comum a gente ouvir esse termo PM. Era mais PO, analista de produtos. Então, por exemplo, eu trabalhava na área de prevenção à fraude, né? Já trabalhava ali com meios de pagamentos há 5 anos e meio. E dentro da empresa que eu trabalhava, eu acompanhei meio que a formação desse time técnico. Então, eu comecei a ouvir alguns termos que hoje no dia a dia a gente fala muito. De sprint, de homologação, stakeholders. Então, eu estava ali naquela parte como stakeholder desses times técnicos, né? Então, eu acompanhava um pouco desse processo de desenvolvimento e foi ali que eu comecei a escutar um pouco desse processo. Mas ainda era um termo ali de analista de produtos que o pessoal utilizava. Na época, o que me chamou a atenção numa vaga, eu era analista de prevenção à fraude, e aí eu vi uma vaga, né, que eles divulgaram internamente para analista de produtos. O que me chamou a atenção foi a descrição dessa vaga, porque é aquela coisa básica, né, naquela época. Priorização de backlog, organização de roadmap, comunicação com os stakeholders, a parte ali, né, de apresentações, de fluxos, e que já eram coisas que eu já fazia no meu dia a dia, ali como analista de prevenção à fraude, dentro do contexto que eu estava, que era um contexto bem pequenininho, né, e servindo ali de apoio e de contato, né, ponto de contato para as áreas internas ali de tech. Então, eu, assim, olhando de fora o termo, né, analista de produtos, PO, PM, eu acho que eu não tinha muita ideia do que era. Mas quando eu entrei no detalhe ali, pelo menos da descrição básica ali da vaga, eu comecei a identificar alguns pontos em comum de coisas que eu já fazia no meu dia a dia. Então, acho que isso foi que me chamou a atenção para me candidatar a essa vaga. E aí vocês falaram, né, que o pessoal ali de RH comenta muito, né, tipo, por que você quer fazer essa transição e tal, e eu lembro que eu fui muito questionada pela pessoa de RH que fez essa etapa da minha entrevista. E aí, às vezes, eu não sabia nem o que responder, eu só queria, tipo, falar, não, eu quero porque eu quero trabalhar, porque eu acho que vai ser uma boa oportunidade, eu acho que vai ser um bom desafio, mas assim, sabe, uma pressão, como se fosse obrigatório saber o porquê que eu queria fazer aquela transição de carreira. E, na verdade, eu só queria aproveitar uma oportunidade, né, uma oportunidade de ter um desafio, de trabalhar numa empresa diferente, de trabalhar com pessoas diferentes, num novo cargo.
Então, o que me chamou a atenção de início não foi nem a parte ali que hoje em dia, né, é muito mais divulgada, essa questão dos salários, né, tudo glamorizado. Na época mesmo foi pela descrição ali que eu achei que tinham algumas coisas que eu já fazia no meu dia a dia. No meu caso, eu não cheguei a passar por essa coisa do porquê que você quer fazer a transição para produtos, porque a minha transição foi muito natural de dentro da empresa, né? Mas eu escutava isso muito quando estava procurando sair de QA para Scrum Master. Então, por que você quer? E eu dizia que eu tinha muito perfil de comunicação, né, de facilitação. Eu fiz uma pós-graduação em processos, então o Scrum Master ele é muito evangelizador assim, do processo, então eu fui meio por esse lado. Quando eu saí do meu primeiro emprego como PM para um outro, eu já tinha alguma bagagem. Mas eu vejo que hoje em dia, especialmente tendo sido mentora de pessoas que buscavam transição de carreira, muitas das pessoas que me procuram pedindo dicas para entender como fazer uma transição, elas não têm muito claro qual é o papel do PM. Elas estão indo meio que levadas por uma pseudo-glamorização da área, porque parece que o PO é dono do produto, o PM é dono do produto, então é ele que vai ditar as regras, é ele que vai fazer a estratégia toda, quando na prática não é bem assim. Você tem uma série de obstáculos e uma série de requisitos também para cumprir, para você poder amarrar todas essas pontas, né? A ponta do consumidor final, a ponta do seu stakeholder que patrocina teu projeto, o seu time que quer inovar, que quer, enfim, trazer novidades, né? E você muitas vezes tem que refrear, porque às vezes é só fritar pastel, da famosa fritar pastel. Então, eu acho que hoje em dia as pessoas estão buscando um glamour que não existe na profissão, é uma profissão como outra qualquer, tem a parte legal, mas tem seus desafios também, e as pessoas se iludem um pouco também com a questão salarial do mercado, elas acham que elas vão ganhar muito mais do que o mercado está oferecendo. Carol, Stella, eu tô adorando ouvir esse papo de vocês, porque eu tô me identificando em vários momentos da minha trajetória profissional, né? Dando um pouquinho de contexto, eu vim de uma transição de carreira também, só que eu era da área de projetos, né? Então já trabalhava com parte de desenvolvimento na área de tecnologia, porém, o meu fluxo foi um pouco parecido com o da Stella, que aconteceu dentro da empresa. A empresa, na época, começou a passar por uma transformação digital, introduzindo metodologias ágeis. Então, em Corp, a gente teve o treinamento e capacitação para CPO, e na época eles chegaram a construir um lab, onde a gente fez todo o processo de validação do produto, desde o início e tudo mais. Então, eu também não enfrentei essa questão do questionamento do porquê da transição de carreira. E às vezes a gente precisa agarrar as oportunidades que aparecem de uma forma natural, saber identificá-las quando elas faz sentido com a gente. Por isso que o autoconhecimento é importante, mas se isso não aconteceu para você, eu acho que é um ponto que eu também, como já tendo mentorado algumas pessoas, vejo entender o porquê que você está querendo fazer esse movimento para que você seja mais assertivo na sua transição e consiga fazê-la de uma forma mais suave, mais tranquila e inclusive com resultados melhores. Mas eu também vim dessa época de 2019 e peguei o boom durante a pandemia. E naquela época, de fato, alguns números faziam sentido, porque tanto as empresas estavam capacitando os profissionais que tinham, tentando criar, como também demandando de fora. E quando você tem muita oferta de vagas, naturalmente, para poucas pessoas preparadas, os salários vão inflando, né? E pós-pandemia já aconteceu o contrário, onde muita gente que tinha uma baita bagagem, já estava com anos de experiência, participação em projetos super bacanas, muitas vezes com entrega de resultado, mas por questões de mercado, aquela demanda de mercado que achou-se que iria continuar por conta da digitalização, muita coisa voltou ao parâmetro um pouco superior do que antes da pandemia, mas não o mesmo que as empresas acharam que ia permanecer lá em cima. E aí vieram uma série de layoffs. E o cenário acaba sendo muito diferente, né?
você fazer uma transição de carreira em um momento onde é uma profissão que está em crescimento, em demanda, versus você precisa ser muito mais estratégico quando você está competindo com profissionais que já são experientes no mercado para entrar. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês. O que vocês veem que hoje são as possibilidades, quais seriam os maiores desafios, e até compartilhar um pouquinho do que vocês orientam aí para suas mentoradas, de aonde elas deveriam se focar nesse momento diante do mercado atual. Tava até pensando nisso, né? Quando veio a proposta de participar do podcast, falei, nossa, mas a minha transição foi num tempo que a gente realmente tinha muito mais vagas do que pessoas disponíveis ou pessoas, assim, né, dispostas a entrarem nesse mercado, né? Então agora eu vejo que, principalmente ali depois da pandemia, a gente tem muito mais vagas no mercado disponíveis. Quer dizer, a gente tem muito mais pessoas disponíveis no mercado do que vagas. E também tem uma coisa que mudou um pouco nas empresas. Antes eu via as empresas abrindo vagas para júnior, pleno, as empresas mais dispostas a ensinar, a fazer essa passagem de conhecimento, a fazer essa pessoa crescer ali dentro. O que eu vejo nas vagas hoje é uma procura mais por profissionais num cargo mais sênior. Então isso é uma preocupação assim, para quem já está querendo iniciar, né, na área. Às vezes a pessoa que não tem nenhuma experiência profissional, como é que faz, né, essa entrada na área? Ou às vezes tem uma experiência profissional ali de pouco tempo, como é que faz essa migração também? Então eu vejo que hoje o mercado está um pouco mais difícil realmente para essa entrada na área de produtos. Pensando na minha transição, lá em 2018, eu passei de um cargo de pleno, que eu era analista pleno de prevenção à fraude, e fui para um cargo de sênior. E aí hoje eu vejo que muito desse movimento de pleno para sênior, assumindo ali, né, analista de produto sênior na época, foi nem tanto por conta do meu conhecimento na área de produtos em si, mas foi conhecimento da área que eu já trabalhava, ali de meios de pagamento, mas principalmente soft skills. Então a comunicação, de já ter uma interação na época, né, com a área de riscos, que era um dos times que fazia parte ali, né, que eu ia ter contato no meu dia a dia também, que era a área de risco. Então uma dica assim, para as pessoas que já estão no mercado de trabalho e que querem fazer a transição para a área de produtos é usar a experiência que elas têm nesse momento de transição e jogar e colocar isso ao favor delas. Então, sei lá, se você está numa área de operações, as áreas que estiver trabalhando, você utilizar essas experiências e essas soft skills de comunicação no seu dia a dia, de organização, de apresentações, enfim, coisas mais gerais, você usar isso ao seu favor nessa tentativa aí de migração para a área de produtos também. Porque, querendo ou não, o papel da pessoa de produtos é um papel mais generalista, né? A gente não precisa de algo muito específico. E usar também o mercado que você trabalha ao seu favor. Então eu sempre, né, até nas minhas mentoradas, a gente conversando nesse último ciclo que teve, usa o que você tem, o que você conhece da empresa e vai buscando dentro da empresa que você está alguma oportunidade de você fazer essa transição. Porque facilita muito, você já conhece a cultura da empresa, você já sabe como a empresa trabalha, normalmente você já tem contato com algumas pessoas que trabalham ali na área de produtos, então fica muito mais fácil de você fazer a transição num ambiente até um pouco mais seguro, né, de você fazer essa tentativa. Então demonstre interesse, obviamente, né, assim, você não quer sair da área que você tá e falar não quero mais trabalhar aqui, então tomar cuidado com essa parte, mas assim, demonstrar interesse que você quer evoluir para um novo passo na sua carreira, e aí mostrando interesse na empresa que você já está. Acho que essa, para começar assim, seria aproveitar aonde você está trabalhando, a empresa que você está, para ter essa tentativa de transição de carreira para produtos mesmo. Eu tô com a Carol também. Eu, hoje em dia, para as pessoas que eu ofereço mentoria, ou que eu ofereço alguma espécie de ajuda, eu tenho desencorajado bastante que as pessoas mudem de empresa ou que visem mudar de empresa para conseguir uma oportunidade de produto. Acho que a Carol falou muito bem. Todo o cenário que a gente tem aí pós-pandemia, a Carol, a Jéssica, a gente teve muitos layoffs em muitas empresas boas. Então, quem recruta sabe que há profissionais experientes com muita qualidade, muito disponíveis para o mercado.
Então, as empresas têm buscado mais esse perfil do que um júnior que ela vai precisar formar. Eu digo sempre para as pessoas, se realmente você compreende a área de produto, sabe o que uma pessoa de produto faz, e é isso que você quer fazer, são 2 conselhos. Busque na sua empresa. Nem sempre é muito fácil você buscar na empresa que você está, quer porque a empresa não tenha uma área de produtos, ou quer seja uma empresa que realmente não valorize essa mudança interna. Eu indicaria que a pessoa que já está em alguma das áreas correlatas, né, de produtos, seja, sei lá, design, CX, mesmo a área técnica, que procure mudar de empresa dentro da sua área para só então tentar uma migração interna, mas aí busque uma empresa que tenha essa cultura de produtos, que valorize a mudança interna de áreas, e aí seria um outro caminho. Porque realmente para o júnior que não conhece a área de produto, que precisaria ser formado por uma empresa do zero, o momento é bem complicado. Eu diria que a pessoa que está nessa situação, quer migrar direto para produto, que aguarde, vá acompanhando, vá estudando, né, se formando, adquirindo conhecimentos, para só depois que o mercado der uma melhorada tentar essa migração para júnior. Complementando essa parte que a Estela comentou, é importante para quem, por exemplo, já trabalha em alguma área, CX, operações, enfim, alguma área ali dentro da empresa, é um trabalho duplo, né? Porque você continua trabalhando na área que você está e como é que você demonstra interesse para fazer a transição para outra área. Então, para quem estiver nesse processo, gente, estude com todos os recursos gratuitos, incluindo mulheres de produto, que a gente tem disponíveis no mercado. Seja palestras no YouTube, sejam cursos gratuitos, workshops. Então já comecem a demonstrar esse interesse e a pesquisar. E aí é um pouco mais a fundo, no detalhe. Utilizar o que a gente tem já disponível para facilitar nessa transição, mas principalmente para você ir colocando ali coisinhas no seu currículo, que demonstre que você quer fazer essa transição. Não adianta porque a gente está trabalhando numa empresa, a gente vê, né, assim, já conhece a cultura da empresa, já conhece os produtos e achar que essa transição de carreira vai ser mais fácil por conta disso, só de levantar a mãozinha e falar, eu quero trabalhar aqui. Estudem, busquem conteúdos, demonstrem interesse para que as pessoas entendam que realmente você não quer só essa transição porque está fácil ali na empresa, mas porque realmente é um movimento que você quer fazer na sua carreira. Então é importante também usar recursos externos, estudar para fazer essa movimentação. Só para adicionar aqui o que a Carol disse, eu acrescentaria também em relação a algumas mentoradas que eu tive ao longo desse processo, as pessoas fizeram um curso, só que elas não pensaram em como implementar isso, esse conhecimento. Então, só ter o curso, o conhecimento em si, é interessante, mas não é suficiente. Então, pense em como que você vai aplicar isso dentro do teu dia a dia, na empresa, no trabalho. Por exemplo, tem coisas que você não precisa ter o nome de PM, etc., para começar já a implementar no que você faz. Isso vai ser importante para você mesmo entender o como que você vai desenvolver essas habilidades, se colocar à prova em como que você de fato vai utilizá-las, como entender os seus próprios gaps de entendimento daquilo que você fez de treinamento, curso e etc. Porque uma coisa é absorver o conteúdo, entender, outra coisa é internalizar isso de uma forma que seja prática, útil. Então, também adorei o ponto que a Carol trouxe, que acho que chama muito para a prática, né, para a gente colocar em coisas mais factíveis, passos menores, para que a gente alcance lá na frente. Inclusive, uma coisa que acontecia muito comigo era pessoas do time pedindo para acompanhar meu dia a dia de PM. Eu tive muito QA que, sabendo que eu fiz a transição vinda do QA, pedia para ajudar a escrever história, pedia para liderar um refinamento. Isso pode ser um comportamento muito bom de pessoas que têm interesse nessa área de produtos e que querem migrar dentro da empresa. Eu acabei de fazer uma transição, mas foi externa. E o que eu percebia nas entrevistas é que quando eu falava os cursos que tinha feito, as pessoas pensavam, nossa, ela está estudando.
mas quando eu mostrava a aplicabilidade no projeto voluntário que eu participo, o olho brilhava, sabe? Ah, eu fiz isso, eu usei tal ferramenta. Ah, por que você usou tal ferramenta? Eu usei porque eu precisava saber disso e disso e disso. E por que não foi aquela? Ah, e como é que você organiza seu time? Eu explicava todo o método Scrum. Ah, a gente faz Planning Poker. Então, tudo que eu entendia, né, que era a realidade do dia a dia do PM, eu sempre puxava nas entrevistas mostrando, eu não estou só estudando, mas eu também estou aplicando. Então, me ajudava muito a conseguir, pelo menos, passar algumas etapas até encontrar meu sim. Eu acho que tem muito curso, você acaba ficando atolado de conhecimento, não aprende o suficiente. Eu acho que chega um momento que estagna, porque você não consegue fazer conexão às coisas que você está aprendendo. Então, acho que tem que dar uma parada, tentar aplicar e aí estudando um pouco mais lento. Não parar de estudar, mas estudar aplicando mesmo é muito mais interessante. Pelo menos para mim foi muito mais interessante. Agora, puxando um gancho para mais uma pergunta polêmica sobre os layoffs. Selo Open to Work ajuda ou dificulta na transição de carreira? Essa tá para mim, se vocês quiserem que eu, que eu comece. Eu fiquei 9 meses desempregada entre agosto do ano passado e maio deste ano. O que eu escutava de recrutadores? Uma parte dos recrutadores diziam que o perfil se tornava desinteressante, porque era uma pessoa que estava desalocada, alguma coisa fez para estar desalocada. Quanto mais o tempo passava, era aquele negócio de, nossa, muito tempo desalocada, tem algum problema. Mas tinham muitos recrutadores que diziam que não, que gostavam mais dos candidatos que tinham o selo Open to Work, porque sabiam que eles estavam mais receptivos, que tinham mais tempo disponíveis para as entrevistas, então podia aplicar as entrevistas naqueles horários que quem está trabalhando não consegue, tipo de manhã, no meio da tarde. Então, assim, eu não consegui chegar a uma conclusão do ponto de vista dos recrutadores sobre o selo do Open to Work. Mas a minha experiência foi usando o selo, né, porque eu fiz questão de demonstrar não só para recrutadores, como para minha rede, que eu estava ali disponível para oportunidades novas e que eu podia receber uma indicação. E o resultado, para mim, foi positivamente impressionante. Eu fiz 40 processos seletivos durante esses 9 meses. Ou seja, dividindo 40 por 4 semanas de um mês, assim, eu fiz muita entrevista. Tinha semana que eu fazia tanta entrevista que eu já não sabia mais com que empresa eu estava falando. Então, para mim, não prejudicou o selo Open to Work. Eu acho que o meu perfil era um perfil que atraía muito as empresas e as reprovações que eu tive, eu consegui sentir alguns padrões. Aí era pelo meu nível de senioridade, a faixa salarial que eu estava pedindo, era diferente da faixa praticada pelo mercado. Às vezes a necessidade da empresa era um pleno, mas entrevistou um sênior para ver se de repente cola, essas coisas. Mas minha experiência pessoal é que o selo Open to Work não prejudicou em nada que eu fizesse muito processo seletivo. Eu estava entrando até em desespero. Eu faço tanto processo seletivo e não consigo ser aprovada. Gente, eu nesses últimos anos eu não cheguei a utilizar nenhum desses recursos disponíveis, mas pensando assim, numa pessoa que está fora do mercado, usem todos os recursos possíveis, né, para ter essa visibilidade. Eu acho que a fala da Estela foi excelente, porque assim, as pessoas vão bater o olho, vão saber, e aí os recrutadores, né, ou as áreas, ou os contatos que você tem, já vão saber que é uma pessoa para apoiar. Ou numa publicação que você fizer no seu perfil, essa pessoa vai curtir, vai comentar, então usem todos os recursos disponíveis. Agora, pensando num cenário em que você está trabalhando numa determinada área e você quer fazer a transição de carreira, aí já é um pouquinho mais complicado, na minha opinião. Porque a gente tem que, sendo muito sincera, tem que ter uma certa política ali para você não fechar portas na empresa que você está ou na área que você já trabalha. Então, a busca por essa nova oportunidade, essa transição de carreira, ela tem que ser já uma busca um pouco mais silenciosa,
né, de você ficar de olho nas vagas, de você conversar mais ali com determinados contatos, pessoas que você sabe que vai poder te ajudar. Então, a utilização do selo eu indicaria mais para quem realmente está fora do mercado, porque aí eu acho que abre mais portas e mais visibilidade nessa busca mesmo. Adorei as informações que vocês trouxeram, meninas. E agora eu vou trazer um complemento aqui em relação ao tema carreira nesse momento atual, né? No estudo mais recente da PM3 sobre o mercado de produto, alguns indicadores chamaram a atenção em relação às vagas disponíveis, né? Hoje tem aparentemente nos níveis mais júniores iniciais, até ali pleno sênior, tem um equilíbrio entre homens e mulheres, né? Equilíbrio de gênero ali nessas posições. Porém, quando a gente vai ali para vagas mais de liderança, a gente continua ainda vendo, vamos dizer, equilíbrio com mais homens dentro das lideranças de produto. E ao mesmo tempo que, se a gente pensa de forma geográfica aqui no Brasil, um pouco mais da metade das vagas estão no estado de São Paulo, né? E aí depois Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, ali equiparado nas posições seguintes, mas com muito menos representatividade do que o estado de São Paulo. E aí, pós-pandemia, né, a gente achou que as vagas remotas ia permitir para que as pessoas, independentemente do lugar, conseguissem acessar essas vagas. E o mercado, por N motivos, né, que a gente não consegue afirmar exatamente qual, mas com a questão do híbrido, né, voltamos ao cenário anterior em que você precisa estar fisicamente naquele lugar, pelo menos para ir lá suas 3 vezes na semana no escritório, para poder conseguir essa vaga, né? Queria entender aí do lado de vocês como que vocês avaliam esse cenário e ao mesmo tempo também as mudanças para regime PJ. Aí aqui eu vou compartilhar uma impressão totalmente pessoal e sem dado nenhum. Particularmente me parece que a minha percepção foi de que assim, as vagas PJ na época do boom eu via mais frequentemente. Nesse momento, eu já vejo muito mais vagas CLT e poucas vagas PJs disponíveis. Mas vocês acham, têm uma percepção diferente? Acham que isso aumentou? E o quanto vocês acham que essa questão da disponibilidade geográfica e o remoto e o híbrido impacta para quem quer fazer essa transição de carreira que não necessariamente está no estado de São Paulo? Gente, que terror isso, né? Assim, de mesmo pós-pandemia, a gente sabendo e as empresas tendo a visibilidade que a gente consegue trabalhar home office, né? Tipo, é ok, a gente consegue ter o mesmo nível de entrega, de qualidade. E agora a gente vê esse movimento das empresas voltando, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham que tem que ir 2, 3 vezes na semana. Mas eu ainda estou numa posição confortável que a gente não tem essa obrigatoriedade de ir para o escritório. Tem um escritório aqui em São Paulo, mas tem pessoas que trabalham em outros estados. Então, é um negócio que eu não consigo entender muito bem o porquê que isso está acontecendo, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem pessoas que não seguem ali o mínimo de organização e de visibilidade para a empresa, né, do trabalho que eles estão fazendo. Então, eu acho que não tem um motivo muito específico, é um mix, né, entre as empresas querendo ter um pouco mais de controle e um pouco mais de acesso a essas pessoas, e aí por isso obrigando, né, a ir 2, 3 vezes por semana no escritório, ao mesmo tempo que a gente vê essa questão da interação social, né, da facilitação, de querer criar meios que as pessoas se comuniquem mais. Porque, querendo ou não, você trabalhando somente online, você acaba perdendo um pouco dessa conexão social. Então, é difícil, né, a gente saber como lidar com essa situação, e acho que as empresas, de acordo com a cultura, de acordo com a estrutura que elas têm, elas estão querendo adaptar e tentando achar o melhor dos dois mundos. Mas eu reconheço que ainda a gente vê uma concentração, principalmente na região de São Paulo, quando a gente vê, né, a maioria das empresas tem os escritórios ali em São Paulo, e a dificuldade das pessoas que moram em outros estados. Então, eu já vi pessoas mudando, voltando para São Paulo, pessoas que moravam no interior e às vezes têm que fazer esse deslocamento 2 vezes na semana,
ao mesmo tempo que essa questão de trabalhar online abriu oportunidades para vagas para fora. Então, tem muitas empresas lá fora, né, que, enfim, não tem essa questão do trabalho presencial, que acabaram abrindo oportunidades, e tem muita gente aqui no Brasil que trabalha para empresas externas, né, para empresas estrangeiras. Então, acho que é cada um tentar avaliar o que consegue encaixar um pouco melhor ali, buscar, se for o home office for algo essencial, tentar buscar essas vagas mais ali pro online, mas é uma tendência agora, eu vejo muitas empresas buscando esse trabalho híbrido. Acho que não tem muito como a gente fugir, não. Eu tô com a mesma impressão da Carol, né? Eu tive até bem pouco tempo buscando muito ativamente a recolocação e tenho observado que a maior parte das vagas está concentrada no estado de São Paulo. As vagas 100% remoto estão beirando a zero, estão muito escassas mesmo. E já escutei várias teorias sobre por que isso acontece. Fala-se muito sobre a especulação imobiliária, que muitos investidores de empresas são investidores também de fundos imobiliários e não querem ver os imóveis desocupados. Já escutei algumas teorias nesse sentido, porque nem a Jess, não tenho fontes, não tenho dados, mas acredito muito que isso possa ser uma possibilidade, sim. E quando se fala em trabalho presencial, a concentração de vagas acaba aumentando muito em São Paulo, porque é historicamente um estado que recebe muitas empresas, né? E recebe muitos incentivos fiscais do governo. A gente não gosta de falar de política, mas política está em tudo e influencia nisso também, né? É o estado que recebe mais riqueza. E falo pelo Rio de Janeiro também, onde a sensação de insegurança é muito grande, né? A gente tem questões com segurança pública e históricas e que acaba afastando muitas empresas do estado do Rio de Janeiro, que seria o segundo lugar, deveria ser o segundo lugar que recebe mais investimentos, mas que não tem recebido por conta disso, né? E aí a Jess perguntou muito também sobre PJ, e é uma coisa que eu tenho percebido, uma pejotização muito forte nos tempos recentes, especialmente de um ano para cá, no pós-pandemia. Seria vantagem para os dois lados se você contratasse um PJ, como um prestador de serviços, né? Se ele pudesse indicar um substituto no dia que ele não pode trabalhar, se ele não tivesse horário a cumprir, né? Se ele não tivesse uma relação de subordinação. Mas o que a gente vê nas relações PJ hoje em dia é você contrata a pessoa sem dar para ela nenhum dos direitos garantidos na CLT, férias, plano de saúde, 13º, e cobra dele as obrigações do CLT, que ele tenha um chefe, que ele trabalhe 5 dias na semana, que ele trabalhe de 9 às 5, né? Então, é isso que a gente costuma falar, que é pejotização, né? Você contratar uma pessoa como PJ sem direitos e obrigar, de certa forma, que ela atue como um CLT. Eu vejo essa tendência muito grande no mercado. Durante esses meses que eu fiquei desalocada entre agosto do ano passado e maio desse ano, eu tive uns meses como PJ, exatamente nesse esquema. Trabalhava com hora para entrar, com hora para sair, horário de daily, mas não tinha férias, não tinha 13º, enfim, não tinha vale-refeição, alimentação. Enfim, eu acho que é uma tendência, infelizmente, que o mercado tem adotado. Quando eu estava elaborando esse roteiro, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram, e uma me chamou a atenção, e eu lembrei que das pessoas assim do LinkedIn ou do ciclo social de WhatsApp que toca esse assunto, só vejo Estela falando sobre isso. A pergunta era, como é que é a transição para pessoas 50 a mais? Estela tem um grupo, né? 40 a mais. E aí, Estela, existe idade para fazer a transição? Fica mais difícil ou é irrelevante? Gente, não vou nem dourar a pílula. Fica mais difícil. Em 2018, quando eu fiz a transição, eu tinha 42 anos, estou há 6 anos na área de produtos.
Foi mais complicado, mas eu não senti tanto o etarismo bater forte como agora aos 48, na busca por um novo emprego. Cria-se uma mística no mercado em que se você tem 48 anos e está em busca de recolocação, você tem que ser recolocado numa posição de liderança, porque você é muito experiente, porque você é mais velho, porque você já viveu muito, né? É muito difícil o mercado querer absorver você como um analista sênior, uma pessoa que está ali só na execução, né? E há também o preconceito de se achar que uma pessoa de 48 anos naturalmente está obsoleta para a tecnologia. E o produto tem muito a ver com tecnologia. Então, e você sendo uma mulher especialmente, você tem mais um marco na sua vida que próximo aos 50 anos você está no encerramento do seu ciclo reprodutivo. Então, é como se imputassem às mulheres, mais do que aos homens, um prazo de validade. Depois que você está entrando na menopausa, você está ficando velha, você está ficando obsoleta, você está ficando careta, quadrada. Uma coisa que não corresponde à realidade, né? Hoje em dia se fala muito um termo em inglês que é o ageless, que seriam as pessoas hoje em dia que não envelhecem, que não têm idade, que você olhando para o rosto da pessoa, você não consegue atribuir uma idade. Você observando os hábitos da pessoa, você não consegue atribuir a idade, né? E o mercado parece que, pelo menos nessa parte de recrutamento, ainda não se modernizou o suficiente para abraçar as pessoas 40 a mais. 50 a mais, então, imagino que seja um desafio muito maior ainda. Então, assim, o etarismo está aí, mas a gente precisa batalhar pelo nosso espaço e mostrar que a gente ainda está com valor, ainda está com juventude, gás, e seremos jovens ainda por muitos anos. Essa geração que está com mais de 40 agora vai ter uma longevidade absurda. Você imagina, se o Silvio Santos faleceu agora, aos 93 anos, lúcido, ativo, imagina o que vai ser da geração que vem depois dele. Eu concordo 100% com a Estela. E parece que a mulher no mercado de trabalho, em qualquer idade, independente, a gente sempre tem que correr atrás 2 vezes mais, né? Seja quando você está ali na faixa dos 20, 30 anos, mas será que vai casar, vai ficar grávida? Seja depois dos 40, porque já está muito velha. Então, a gente sempre tem que provar para o mercado que a gente ainda é capaz, que a gente consegue fazer e que a gente tem que ter o direito das mesmas opções, das mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa, que qualquer outro homem. Então, as mulheres, né, que buscam aí transição de carreira podem acreditar que vai ser mais difícil pra gente, sim. Se você está gostando do podcast, está gostando do nosso conteúdo, para entrar em contato com a gente é só mandar uma DM no Instagram. Mas se você preferir o e-mail, manda um e-mail aí para podcast@mulheresdeproduto.com. E também você pode apoiar a gente de diversas formas, seguindo a gente no seu agregador de podcast mais favorito, ouvindo pela sua plataforma favorita e também deixando o like e entrando aí para o Clube MDP, que a partir de R$25 você vai ter vários benefícios, como inclusive passe livre no MDP Curtas, que é os nossos eventos aí que acontecem ao redor do Brasil todinho. Vem pro clube e continua ouvindo a gente. Meninas, muito obrigada aí por esse primeiro bloco super interessante de discussões. Acho que são muitas reflexões para serem feitas e acho que a gente precisa entender como que a gente consegue lidar com os fatos que estão dados, né? E focar naquilo que está no nosso alcance. Então, entrando agora num segundo bloco, a gente sabe que tem vários desafios durante essa transição de carreira. Como bem sabemos, entender contexto é necessário para avaliar todas essas ações, para que a gente consiga fazer uma definição estratégica mais assertiva. Mas o cenário, ainda assim, apesar de desafiador, tem possibilidades, né?
Então, queria bater um pouco mais de papo com vocês e aprofundar nos pontos que a gente abordou sobre soft skills e como essas soft skills que a gente traz, independentemente da nossa carreira anterior, que com certeza você já utilizou, desenvolveu, o quanto elas influenciam na carreira de produto, nesse profissional que quer trazer, né? E o quanto como que essas profissionais que estão vindo pode extrair daquilo que elas já fazem no dia a dia e colocar isso dentro do trabalho de produto para elas fazerem essa migração de carreira? Se a gente for pensar, a área de produtos, ela é uma área generalista, né? A gente fala muito, né, da pessoa de produtos, ela se adaptar. A gente tem muitas pessoas que, eu, por exemplo, trabalhei com meios de pagamento, comecei a minha carreira em meios de pagamento, mas já trabalhei em e-commerce, já trabalhei em empresas de maquininha, adquirente, e agora eu estou numa empresa de tecnologia totalmente diferente, mas ainda com um pouquinho do contexto ali de pagamento, trabalhando no fluxo de payout. Então, essa questão das soft skills, e principalmente a parte de adaptar a esses mundos diferentes, a esses contextos, a essa cultura das empresas diferentes, facilita muito para pessoas de produtos. Então, se adaptar de forma fácil, saber a forma, né, ter essa disponibilidade para aprender coisas novas, comunicação é essencial. Na verdade, comunicação é essencial não só para pessoas de produtos, mas para qualquer carreira, qualquer área que a gente se dispõe a trabalhar. Então, acho que a soft skills é o essencial para a pessoa de produtos, para qualquer movimentação de carreira, independente da área que você está vindo, para ir para a área de produtos. Eu até li um livro recentemente, vou dar um spoiler do livro, mas porque eu acho que dentro dessas características de soft skills eu acho que faz muito sentido, que é do Patrick Lencioni, aquele livro As 3 Virtudes Essenciais para se trabalhar em equipes, alguma coisa nesse sentido, o nome do livro, mas tem as 3 virtudes ali no nome do livro, e aí uma das 3, né, que ele comenta é humildade, ambição e relação interpessoal. Então, a humildade da gente conseguir aprender, né, da gente estar disposto a aprender, da gente estar disposto a pedir ajuda, da gente estar disposto a ajudar os outros também. Então, essa questão da humildade para pessoas de produtos eu acho que é essencial para qualquer quem está querendo fazer a transição e quem trabalha, né, quando muda de empresa, quando às vezes você recebe um escopo totalmente novo, você vai entrar num time novo, são pessoas diferentes que você vai ter que lidar, são pessoas diferentes que você vai ter que conversar, que você vai ter que adaptar ao modo de trabalho. É a parte da relação interpessoal, de você saber como lidar com pessoas diferentes, com pessoas de skills diferentes. No nosso dia a dia, a gente fala de um lado com os stakeholders, com a área de business, falando uma linguagem totalmente diferente, uma linguagem mais generalista, e aí a gente parte para um outro lado que está falando com o time de desenvolvimento, que é uma outra linguagem, muitas vezes é uma linguagem mais direta e com termos muito mais específicos, né? Os termos em inglês, as siglas que a gente utiliza. E por último, uma das virtudes que esse autor ele menciona é a parte da ambição. Então, quem trabalha com produto sempre tem que ter uma questão assim de querer fazer um pouquinho mais, né? A gente sempre está investigando um processo novo, como é que as áreas trabalham, a gente sempre está buscando fazer um fluxo, a gente sempre tem que pensar num cenário que talvez ninguém tenha pensado, nas oportunidades que podem ter com uma determinada iniciativa. Então, acho que se fosse para focar em algo, né, para desenvolver, as soft skills seria o principal ali para pessoas de produtos desenvolver, aprender, e que não vai ajudar só na área de produtos, mas em qualquer outra área mesmo. Show. Eu tenho visto uma busca no mercado por profissionais especializados em certas indústrias. Eu acho que o mercado entendeu que tem muita gente disponível e acabou querendo um product manager mais especialista do que generalista, só porque ele sabe que pode. Eu estou aqui contratando numa fintech, eu sei que tem muita fintech que fez layoff, eu vou querer um profissional de fintech. Então, isso pode ser um hard skill ali muito útil para quem está fazendo transição de carreira, de repente focar ali no conhecimento de indústria que a pessoa tenha.
E quando a gente falou de soft skills, não tem como não cair no clichê de falar que o soft skill mais importante para o Product Manager é a habilidade de comunicação. Não tem como. Mas aí a gente foca muito no falar bem, né? E a gente não foca tanto no ouvir bem. A gente está tão preocupado com o que a Carol falou, comunicar direito para cada público-alvo, utilizar as palavras certas, a linguagem que o público-alvo vai entender, que a gente esquece que a gente precisa escutar. Muito Product Manager simplesmente ignora o seu time de desenvolvimento. No máximo, interage com o Tech Lead, que é um cara que está ali para entender sobre tecnologia, mas num nível muito mais alto do que o desenvolvedor, por exemplo. Às vezes ele tem uma ideia muito boa de tecnologia que ninguém escutou, porque ninguém envolveu ele no processo. E ninguém aborda, em termos de comunicação, sobre a comunicação escrita, que é de uma utilidade incrível. Você tem que saber escrever bem, mas você tem que saber ler bem. Não tem nada mais frustrante para uma pessoa que interage com outra do que ela ter que repetir uma informação que ela já disse. Eu recentemente escrevi uma informação em 3 linhas no Teams para uma pessoa. E ela me perguntou aonde, porque não leu uma frase de 3 linhas. Então, assim, gente, vamos ler. Antes de responder, vamos ler, vamos tentar interpretar, vamos ver se a informação que a gente está buscando não já foi dita na conversa, não já foi dita no e-mail, para evitar o estresse da pessoa que está passando a informação e dizer, gente, mas eu vou ter que explicar tudo de novo. Isso também é comunicação, né? Escrever e ler também é comunicação. E uma coisa que é atualmente um dos meus maiores desafios profissionais como Product Operations, comunicação assíncrona. Nem tudo precisa ser uma reunião, gente. Quem trabalha com gestão de produtos sabe que o nosso dia a dia é entrar e sair de reunião o tempo inteiro. Então, se a gente puder evitar aquela reunião que podia ter sido um e-mail, aquela reunião que podia ter sido uma mensagem no Teams, é a melhor coisa. E aí o outro lado também, se você receber uma comunicação para evitar aquela reunião, responda. O meu dia a dia é ser ignorada no Teams e ter que marcar aquela reunião que podia ter sido uma conversa no Teams. Então, assim, esses aspectos de comunicação são super legais de serem abordados, sabe? Ouçam as pessoas, aprendam a ler e escrever e façam comunicação assíncrona, gente. É soft skill que, assim, vai ser incrível no seu dia a dia. Quando eu comecei a estudar transição, eu vi as pessoas falando muito que PM tinha que entender de discovery. Era o tempo todo. Não, tem que entender discovery, tem que entender o produto. Hoje não se ouve muito mais falando de discovery. Então, eu tenho 2 perguntas para vocês. O estudo de discovery já foi superado e, atualmente, os PMs estão precisando aprender mais de métricas, dados, analytics? O que é que vocês acham? Olha, sobre o discovery, tinha uma pressão, né, que parece assim que o produto, o papel da pessoa de produtos, ela tem que saber tudo, ela tem que lidar tudo, então acho que veio esse momento aí de pressão do discovery até que, graças a Deus, o mercado entendeu que não é só o PM, né, é o PM, tem o PD, tem a pessoa ali de engenharia técnica que esse conjunto, ou Scrum Master, enfim, dependendo ali do contexto que está a empresa, é um conjunto de pessoas que vão fazer esse discovery aprender, esse discovery acontecer. Então, acho que a gente superou, né? A gente, até, igual você comentou, Rubi, a gente não está escutando tanto falar, mas, obviamente, tem algumas etapas desse processo que é o PM que vai puxar um pouco mais, outras etapas é o PD, então, acho que é mais a forma de organização e como é que você estabelece uma boa relação com os seus pares ali para fazer essa iniciativa dar certo e ser uma iniciativa assertiva no final das contas. Falando sobre dados, esse é um movimento que tem acontecido mais frequente. E até pensando na empresa que eu trabalho hoje, da gente
usar mais dados, não só no nosso dia a dia para mostrar a evolução de uma iniciativa, mas também no convencimento sobre priorizar ou não alguma coisa. Então, quando os stakeholders, né, a galera vem falando, porque isso daqui seria interessante ter, várias ideias rolando, os dados eu vejo que eles têm ajudado a gente um pouco mais na questão da priorização, da gente decidir, ou pelo menos ter uma forma de fazer escolhas melhores. Até porque os recursos, eles são limitados. Os times, eu não sei na empresa de vocês, mas todas as empresas que eu trabalhei até agora é sempre muito mais demandas do que time, do que capacity para fazer. Então, acho que essa questão dos dados, ela tem vindo um pouco mais forte, principalmente porque a gente veio, né, de movimentos ali de várias empresas fazendo layoff, os times estão mais enxutos, então as escolhas de desenvolvimento, de projetos, enfim, de iniciativas, elas têm que ter um embasamento melhor. Então, por isso que tem essa puxada aí do mercado para sempre buscar dados e mais informações na tomada de decisão. Eu complemento a parte do discovery com o mercado já entendeu que é um time que faz o discovery. E eu acho que, além, né, o mercado já entendeu que nem tudo precisa ter discovery. Certas coisas são feeling e certas coisas já são práticas de mercado. Se você vai implementar um carrinho de um checkout, um carrinho de compras, essas coisas já estão bem estabelecidas no mercado. Não precisa fazer um discovery se a tua atuação vai ser nisso, né? Sobre dados, eu vejo que a pressão é maior, não só para a gente tomar decisões embasadas em dados, mas para a gente ter uma estratégia melhor, né? Você conhecer os dados, você estabelecer as suas métricas de acompanhamento, você conseguir fazer uma correlação entre os dados que entraram e os dados que saíram. Como é que você sabe que aquela tua aposta ou aquela tua hipótese foi validada? Você precisa ter uma métrica de acompanhamento e você, como pessoa de produto, precisa estar acompanhando essa métrica que você estabeleceu para conseguir saber se você insiste naquela iniciativa ou se você pivota. Inclusive, puxando aqui a brasa para a minha sardinha, esse é um dos motivos pelos quais a área de Product Operations começou a crescer. Porque é humanamente impossível uma pessoa de produto dar conta de tudo que ela precisa fazer no dia a dia. E certas coisas acabam sendo mais operacionais, como isso, né, de acompanhamento de métricas. Acaba sendo um trabalho mais operacional. E aí surgiu a área de operações de produto para poder prestar esse suporte para que o Product Manager faça o que ele sabe fazer de melhor, que é traçar estratégia. Né? Então, essa questão das métricas dos dados, numa empresa que tem uma equipe de Product Operations, vai ser essa equipe que vai fornecer esses dados para que o Product Manager consiga ser mais estratégico e não ficar perdendo tanto tempo em tarefas que são mais operacionais. E agora, gente, eu vou trazer uma polêmica para a mesa. Durante a pandemia, a gente teve tanto curso online, tanto cursos novos sendo lançados, 1 milhão de influencers incentivando todo mundo a entrar no mercado e lançando seus próprios cursos e mentorias e etc. A gente comentou sobre algumas iniciativas e algumas opções, né? Inclusive já aproveitando esse gancho também para comentar sobre o ciclo de mentoria do Mulheres de Produto, que abre trimestralmente, vai abrir em breve ali o novo ciclo de inscrições, assim como tem vários mini cursos extremamente acessíveis, num valor super, super simbólico ali de 20, 30, menos de R$50 para a nossa comunidade, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade da grande maioria dos cursos. E mesmo que tenha muito conteúdo gratuito, né, para quem é novo na área, muitas vezes tem a dificuldade de entender por onde começar, qual que é o próximo, ter uma estrutura organizada de por onde seguir. Então, eu queria entender de vocês, para quem está começando ali, buscar sobre a carreira, está tateando a parte de produto para saber se é para ela ou não, e quer entender um pouco mais. Será que a primeira coisa seria fazer um curso, ou
Será que depois é melhor, de repente, já começar um processo de mentoria? E eu confesso que eu, como mentora e conversando com outras mentoras também, é um ponto que pega bastante quando muitas pessoas procuram a mentoria sem nem saber muito bem, porque elas procuram a mentoria achando que é uma mentoria de carreira e não uma mentoria para a área de produto, que você entende que ela já, em tese, decidiu que quer ir para aquela carreira, né, e já está começando a trilhar os passos, você ajudaria ela a entrar na área, a montar essa estratégia, mas talvez pode ser que seja um caminho. O que vocês indicariam no mercado atual e que tem uma gama de opções enorme, né, para as pessoas escolherem? Nossa, complexo. Por quê? Assim, o melhor curso é aquele que cabe no seu bolso. Não caiam na cilada de que um curso que custa 3 mil, 4 mil, 5 mil reais vai te dar um passe mágico para você entrar na área de produtos. Não caiam nessa cilada. Não façam dessa forma, por favor. Porque, assim, esses cursos, eles podem abrir portas para você conhecer pessoas que estão na área, para de repente você participar de uma comunidade? Pode, mas é um risco muito alto. Então, para quem está começando, que não tem essa grana para fazer o investimento em um curso, procurem cursos que sejam um pouco mais em conta, que caibam no seu bolso, ou utilizem dos recursos gratuitos que a gente tem. Tem vários workshops que a gente tem, né, as palestras, tem os acessos, tem comunidades com mulheres de produto, que tem ações online, que tem ações presenciais, tem muitos influencers de mercado que fazem, né, lives, que entrevistam pessoas, então vão adquirindo conhecimento desses recursos que estão disponíveis. Livros, gente, tem muitos livros disponíveis, gratuitos, utilizem isso, né, tem várias, no LinkedIn eu sempre vejo, né, o pessoal posta alguns, alguns caminhos, né, tipo livros de um determinado assunto e para você entender um pouco mais, então aproveitem os livros, leiam. Então, se fosse para falar para alguém agora, utilizem desses recursos disponíveis, dessas ações que a gente tem, as mentorias, por exemplo, Mulheres de Produto, mas um pouco mais direcionado, sabendo aonde você quer chegar, qual que é o seu objetivo ali, é entrar na área de produtos, é fazer uma migração para a área ou mudar de cargo, tendo já um pouquinho essa ideia de objetivo. Então, eu não investiria num curso agora, nesses valores, eu tentaria estudar os assuntos por fora, participar desses workshops que são mais aleatórios, que às vezes você aprende muito mais e você vai focando nos assuntos que você sabe que você precisa desenvolver. Às vezes você pega um curso que tem milhões de coisas e muito no nível básico e você não consegue se aprofundar em nada. Então, entender o que faz mais sentido, o que você acha que você precisa desenvolver nesse momento e focar nesses assuntos mais específicos. E se for para investir no curso, que é algo que caiba no seu bolso. Eu diria isso para alguém que está buscando aí adquirir mais conhecimento nesse momento. Eu estou com a Carol. Eu não indico começar por cursos muito extensos, muito aprofundados, especialmente muito caros. É um investimento que a gente não sabe se vai ter um retorno rápido. Então, se você está em transição de carreira, imagino que financeiramente você deva se programar justamente para o contrário. Você vai pegar uma vaga mais inicial, vai ter um salário, de repente, até mais baixo do que você tem na área onde você está estabelecido. Então, eu não começaria por curso caro. Existem muitos recursos gratuitos, como a Carol falou, podcast, vídeo no YouTube, vários perfis no Instagram com várias pessoas que falam sobre produtos. Agora, eu indico que vocês tenham principalmente muito cuidado com o curso que oferece promessa vazia. Muitas das pessoas que parecem muito influentes, que parecem muito conhecedoras do assunto, às vezes não são, tá? Eu já trabalhei com muitas dessas pessoas que foram uma decepção no dia a dia.
Então, assim, prometeu 30% de aumento de salário se você fizer o meu curso ou fizer minha mentoria. Gente, ninguém tem como prometer isso. Isso não está na mão do mentor, está na mão do contexto, da empresa, do mercado, etc. Faça o meu curso de 3 dias e ganhe R$ 8.000. Já vi disso também. Faça minha pós-graduação em 6 meses. Gente, muito cuidado com esse tipo de promessa. Ninguém pode garantir que você vai ter sucesso profissional porque fez o curso A, B ou C, ou fez a mentoria com X pessoa. Então, é só isso que, assim, é o meu maior conselho. E antes de escolher um mentor, converse com as pessoas que já fizeram a mentoria com essa pessoa, que já trabalharam com essa pessoa, porque muitas vezes vocês podem se surpreender. Eu acho que também esse desespero de procurar cursos, quando a gente está procurando uma vaga, a gente vai olhar o escopo, a gente começa a perceber atribuições que a gente não tem. Então, eu não tenho SQL, vou estudar SQL. Eu não sei métricas, vou estudar métrica. Eu não sei. E aí você vai procurando curso desesperadamente para poder sanar esses gaps das vagas. E assim, na minha jornada de transição, eu posso elencar três coisas que foram gratuitas, que foram super importantes para mim. Uma, voltando lá no começo, foi um bate-papo, que até foi no Mulheres de Produto, uma pessoa disponibilizou um bate-papo, ela conversou comigo, perguntou várias coisas, eu super animada, expliquei. E aí, quando ela chegou para mim e perguntou, mas por que você quer produto? Voltando à pergunta inicial, eu não soube responder. Sabe, quando você quer muito uma coisa, você gosta, mas não consegue formular a resposta disso. Ela falou assim, então pense. E eu demorei um tempo para reformular isso e ter a resposta. Outra questão foi uma entrevista, também gratuita. Foram 2 pessoas que estavam fazendo essa simulação de entrevista. E aí, quando terminou, ela falou, eu te perguntei isso e você não respondeu. Faltou dizer desta forma. Então, eu já percebi coisas nas demais entrevistas que eu não estava indo bem, também gratuito. E a terceira coisa foi o trabalho voluntário, que foi aplicar, tudo que era teoria e também os soft skills, porque existe um time, você tem que perceber o horário das pessoas, o humor das pessoas, o que um sabe, o outro não sabe, acomodar um time. Então, isso te dá uma casca grossa, como trabalhando realmente. Mas me ajudou bastante. Então, foram 3 coisas gratuitas que eu não precisei gastar muito com o curso e me deram uma experiência muito bacana. Inclusive, eu comprei um curso, caí na besteira de comprar um curso que foi caro e não me agregou tanto assim. Então, eu acho que é um erro inicial mesmo que muitas pessoas cometem, não tem jeito. E aí, complementando com essa questão dos cursos, é você entender qual que é a sua forma de aprendizado. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que precisa de um empurrãozinho para estudar, precisa ter um horário fixo, precisa ter alguém ali meio que te ajudando, procurem cursos, abordagens que sejam online, que sejam ao vivo. Porque a maior parte dos cursos que a gente tem, até cursos bem caros aí no mercado, eles são gravados. E aí você depende de você mesmo, da sua dedicação, da sua rotina para fazer. E aí o nosso maior inimigo, somos nós mesmos. Então, para você ficar postergando, eu faço depois, vai ficar ali disponível e tal, é muito mais fácil. Então, para quem está procurando, fazer a transição e estudar, se possível, procurem coisas que você tenha que estar presente ali, tenha que ser online, que tenha que ser ao vivo, para que você efetivamente dedique o seu tempo para fazer aquilo, para complementar. E aí foi o que a Rúbia comentou lá no comecinho. Procurar aplicar, eu estou fazendo um curso aqui, estou aprendendo, como é que eu posso aplicar isso na área que eu já trabalho? O que você pode melhorar no seu dia a dia na área, até para trazer uma visibilidade boa ali, você tentar ferramentas diferentes que você não conhece, que você viu aqui num curso alguma coisa, você aplicar no seu dia a dia também. Então, procurar trazer isso para o seu dia a dia, seja de um curso, seja de um livro, seja de algum workshop, artigos. Então, Mulheres de Produto tem artigos, tem vários players aí no mercado que escrevem artigos, pessoas que publicam os artigos. Então, utilizar esses recursos aí para facilitar o aprendizado também. Portfólio, vocês meio que já deram a resposta, se é importante ou não. Mas e certificações?
É interessante nessa etapa de transição de carreira ter uma certificação? Olha, gente, eu sou filha de certificação de produto, CSPO 1, CSPO 2, mas isso a gente está falando de 4, 5 anos atrás. Há um tempo atrás, na minha época, a gente falando, na minha época, na descrição das vagas era muito comum a gente ver. Então, certificação em produto CSPO. Na verdade, eu fiz a PSPO 1 e a PSPO 2. E aí tinha CSPO também na época, e sempre ficava aquela briga, né? Scrum Org ou Scrum Alliance? Hoje em dia, sendo muito sincera, nesses últimos, 2 anos que eu tenho acompanhado ali algumas vagas, eu não vejo isso como requisito. As empresas estão buscando muito mais experiência, estão buscando muito mais interesse e perceberam em algum momento que você ter um certificado ali é totalmente diferente do dia a dia, da capacidade da pessoa, das entregas da pessoa. Então eu não vejo mais, e gente, não gastem dinheiro com isso mais. Eu lá na minha época eu fiz isso, e assim, hoje eu vejo que não ajudou muito e não ajudaria em uma movimentação no mercado. Então não vejo certificação como algo importante nesse momento, não. Eu tenho um ponto de vista bem parecido. Eu acho que no momento anterior, no nosso tempo, lá em 2018, até um pouco antes, para quem estava na transição de carreira, principalmente, era um meio de dizer, olha, eu não tenho a prática ainda, mas eu estou estudando, olha só, eu até consegui ser certificado na área. Era uma sinalização de que você estava se preparando. Atualmente, com o mercado cheio de bons profissionais desalocados, com o menor número de vagas, tudo aquilo que a gente falou hoje, né? Mais concentradas em São Paulo do que no restante do país. A certificação ela não vai fazer muita diferença. O que vai fazer diferença realmente é a sua prática, é você mostrar que sabe solucionar problemas, são seus soft skills. Nesse momento do mercado, eu acho que a certificação não está fazendo diferença. E também é um investimento alto, né? Como a gente falou dos cursos, e não faça cursos caros nesse momento de mercado, também não faça certificação nesse momento de mercado, que ainda por cima é indexada ao dólar, né? Já viu? Lá em cima. Eu não recomendo. Outro movimento que a gente observa muito é que tem que ser dentista, influencer, qualquer profissão tem que ser influencer. Para produto, tem que postar no LinkedIn, tem que ser influencer, tem que ser visto, isso é uma boa estratégia? Eu vou falar a minha percepção sobre isso. Quando eu comecei a pensar em migrar para Scrum Master, eu pensei em começar a compartilhar os temas que eu estudava, escrever sobre esses temas e compartilhar no LinkedIn, mas como uma maneira de dar visibilidade para o meu perfil. Olha, eu estou aprendendo isso, estou sabendo isso. E foi uma estratégia que começou a dar certo para mim. Eu, particularmente, preciso confessar, mas eu faço um pouco a contragosto, porque eu sinto como se fosse uma coisa que o mercado atual meio que exija dos profissionais, como a Rúbia falou muito bem, não só dos profissionais de produto, mas o dentista tem que ser influencer também, o meu endocrinologista posta stories o dia inteiro. Está sendo uma coisa que praticamente te empurra até a obrigatoriedade de ou escrever no LinkedIn, ou criar um perfil no Instagram. E é uma estratégia que eu usei no início, continuo usando. Peguei gosto por escrever principalmente no LinkedIn. A minha rede social é o LinkedIn, porque eu sou da palavra escrita. Eu sou meio ruim no vídeo, não gosto de falar para a câmera. Eu fico olhando a minha imagem o tempo todo, fico achando que tá ruim. Então eu não sou do Instagram, sou do LinkedIn, gosto do debate, gosto de escrever. Acho que ajuda, sim. Eu acredito o meu emprego atual aos conteúdos que tem no meu LinkedIn, né? As pessoas que me recrutaram gostaram das coisas que eu escrevo, mas confesso que faço um pouquinho aborrecida, porque é menos prazer e mais parece que sim é uma imposição que o mercado anda fazendo que todo mundo seja influencer de alguma maneira.
Então, indico sim que façam. Não precisa fazer um conteúdo, não precisa virar influencer. Pô, dá uma comentadinha ali nos posts de temas que você gosta, porque aquilo aparece no seu perfil do LinkedIn. Então, embora você não seja um creator, você está expressando os teus pontos de vista, teu conhecimento sobre os temas. Então, eu acho que é super válido. Mas, além disso, na linha do quem não é visto não é lembrado, gente, participar de evento presencial. Isso aí é batata. Participe, converse com as pessoas no intervalo, entenda o que elas fazem, porque a minha transição só se concretizou porque eu ia a muito evento de agilidade e um belo dia uma das pessoas com quem eu sempre conversava me procurou e disse: tem uma vaga que talvez sirva para você que está em transição. Posso mandar o teu perfil? E essa foi a minha virada de chave. Então, comente os posts das pessoas, republique algum post que você achou legal e vá a eventos presenciais, converse com pessoas. Eu estava procurando um termo aqui e acabei não achando, mas eu concordo com a Estela de que meio que parece que tem sido uma obrigação você estar presente online, você criar conteúdo, você ser essa pessoa criativa que inspira outras pessoas. E eu tenho muita dificuldade nisso, de ter essa consistência, de ter essa persistência, de escrever, de comentar. Então, gente, é difícil. Não tem uma resposta certa. Acho que ajuda a dar visibilidade, mas mais do que você postar, você criar conteúdo, que a sua vida profissional, que no dia a dia você consiga transparecer essa mesma visão que você está dando ali nas suas redes sociais. Eu acho que é muito ruim quando alguém te conhece no dia a dia e vê que o que você está postando descola totalmente da realidade. Então, da gente tomar um cuidado com essa nossa imagem, né, para que não seja algo montado ali para a rede social, mas seja realmente o que a gente vive no nosso dia a dia, as nossas experiências, igual a Estela falou, escrever sobre os seus aprendizados, sobre os seus estudos. Então, eu diria que se você tem esse potencial, essa consistência, persistência, vai fundo, escreva, poste, comente, porque é uma forma também da gente ser uma inspiração para outras pessoas também. E tem muitas pessoas que se sentem motivadas para estudar, compartilhar. Então, use isso ao seu favor. É algo que eu preciso melhorar bastante ainda, gente. Então, não cheguei nesse nível. Eu confesso, gente, que também, mesmo estando já quase 3 anos aqui no podcast, quando eu estava revisitando os outros episódios, eu até me assustei o quanto já faz tempo os episódios que tinham gravado aqui, inclusive eu participei sobre esse tema. E eu tenho um sentimento ambíguo em relação a isso, porque ao mesmo tempo que eu tenho um certo ranço do LinkedIn, né, aonde, ai, nossa, muito obrigado pelos desafios, e a pessoa tá na lista de layoff, né? Então, assim, essa questão que a Carol trouxe em relação à coerência da fala, do discurso com a realidade, e eu acho muito importante que os profissionais que já estão na área sejam transparentes em relação a qualquer área de trabalho, e inclusive a nossa, que é uma recente, que tem passado por transformações muito rápidas, porque tem muitas pessoas que, por desconhecimento, vão vir achando que vai ser uma determinada forma, iludidas e vão se desiludir. E isso não é demérito. Todas as profissões têm ônus e bônus. É extremamente honesto, transparente e justo que a gente compartilhe isso com as pessoas, porque cada perfil vai ter habilidades, preferências maiores ou menores para determinadas áreas. E não é porque você não tem alguma habilidade que você não possa desenvolvê-la, né? Então, eu gosto muito dos conteúdos que eu vejo sinceridade, assim,
E eu acho que o nosso podcast aqui, esse episódio, está indo bem nessa linha, né? Muito na contramão de, tudo é incrível, maravilhoso, não, vem assim, é só você seguir essa receita de bolo que você vai conseguir, né? Acho que a gente está trazendo muitas reflexões de pessoas que vivem a área e passaram por essas etapas, né? Então, acho que é muito de você refletir também o que faz mais sentido para você. Por exemplo, a Estela é uma pessoa da escrita. Eu já sou uma pessoa mais da fala, porque eu confesso que não tenho muita atenção a textos. Eu sou aquela pessoa que envia mensagem no WhatsApp e ainda bem que inventaram a função editar, porque eu sempre escrevo alguma coisa que eu como alguma palavra, eu preciso revisar muitas vezes. Então, também entender dentro daquilo do seu perfil, tentar entender o que você consegue extrair de melhor da comunicação com as pessoas, seja no presencial, seja no, igual aqui nesse diálogo, nessa troca com outras pessoas. Se você não fica confortável criando conteúdo, chama as pessoas para fazer um bate-papo. Isso para mim assim foi algo essencial. E não se acanhe, né? Vai lá na cara de pau no LinkedIn, manda uma mensagem para a pessoa, por favor, dá um contexto, né, para não chegar uma mensagem ali do nada, né? Mas, em geral, a grande maioria das pessoas são super abertas a conversar. Eu acho que tem caminhos para a gente fazer essas conexões e essa criação de conteúdo que não precisa ser você virar influencer digital, se você tem receio de expor a sua imagem ou não se sente confortável por qualquer motivo, né? Inclusive, por essa pressão do mercado, e aí eu vou trazer um tema aqui também do momento, uma buzzword, né, em relação à inteligência artificial e um monte de conteúdo que tem sido produzido, né, que já está tão assim que a gente até consegue começar a identificar pelo tipo de escrita, pelos temas que está lá, se foi feito com inteligência artificial ou não. Claro que não é o único uso, né? E a gente já tem aqui também uma série de alguns episódios sobre o uso de inteligência artificial na área de produto, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês enxergam o quanto a inteligência artificial está impactando aqui no nosso mercado, como isso influencia para os PMs no dia a dia e o que quem está tentando transicionar de carreira precisa saber sobre o assunto, né? Será que esse é mais um do checklist das vagas lá, que é hard skills, que precisa fazer algum curso? A gente tem que ficar ligado nas tendências, né? O que tá rolando no mercado, mas sendo bem sincero, eu tenho usado muito pouco, né? Essa expressão. Inteligência artificial no meu dia a dia e tem uma preocupação da gente utilizar para o bem, né? Da gente não atribuir a inteligência artificial, até porque é algo relativamente novo e que a gente não pode confiar 100%, né? Quem utiliza, eu conheço muitas pessoas que utilizam no dia a dia, que tem uma questão ali de aumentar a produtividade, né? De facilitar em algumas coisas que são mais rotina, mas sempre com um viés ali de verificar, de validar, né? De não simplesmente o que gerou ali eu vou usar e vou postar. A gente agora está começando a identificar, né? Até, por exemplo, feedbacks que às vezes eu recebo. Você bate o olho, você sabe, né? Que a pessoa ali colocou as palavras-chave e tal, mas que no geral o texto foi uma AI que gerou ali. Então, eu acho que se a gente utilizar mais para facilitar o nosso dia a dia nesse primeiro momento, super válido. Mas a gente tomar cuidado, né? Teve até um evento presencial da Mulheres de Produto aqui em São Paulo, que as meninas estavam comentando sobre isso, né, da gente não confiar 100%, de ter ali um nível até de segurança no compartilhamento de dados. Então, se preocupem também com os dados, né, se você trabalha numa empresa e você quer gerar ali algum tipo de informação com os dados que você está compartilhando. Perguntem sempre na empresa de vocês se faz sentido, se às vezes já tem uma versão que está disponível. Então, acho que as empresas também estão olhando um pouco mais para isso e deixando essas ferramentas disponíveis para os funcionários. Então, tomar esse cuidado também com o compartilhamento de informações. Mas é algo que para mim está sendo muito novo ainda e eu tenho
tenho usado, né, os influencers aí, a galera que posta as coisas, né, eu consumo muito conteúdo disso para entender como é que eu posso utilizar no meu dia a dia. Então, nesse momento, eu ainda estou numa visão muito de entender o que está acontecendo e como que isso pode facilitar o meu dia a dia, mas com muito cuidado, porque ainda é algo novo. Então, a gente não sabe as consequências ainda da utilização em massa, né, e no dia a dia que pode vir dessa nova era aí da inteligência artificial. Eu vejo a inteligência artificial como muito útil em alguns produtos. Não é nenhuma novidade que a gente recebe recomendação da Amazon baseado no que a gente compra, né? Recomendações de notícias baseado naquilo que a gente costuma ler. Isso eu acho muito legal. Eu não tenho nenhum produto de inteligência artificial. O que eu usei muito a inteligência artificial, e foi muito engraçado porque essa semana começou-se a falar muito sobre, foi para fazer case de processo seletivo. Alô, recrutadores, vocês receberam case do ChatGPT. Eu acho que eu sou totalmente contra case. Eu acho que não mede conhecimento de ninguém, até porque antes da inteligência artificial você podia pedir para o amiguinho fazer. Desses 40 processos seletivos que eu fiz, a esmagadora minoria pediu case, né? Eu não sei se isso é uma tendência ou se eu que tenho muita sorte de não precisar fazer muito case, mas os poucos que eu precisei foram todos entregues pelo chat GPT. E aí, com aquela preocupação que a Carol fala, não vamos confiar 100% aí no que vem da inteligência artificial. Ela está aprendendo ainda, então você tem que ter algum conhecimento e alguma segurança para avaliar se aquilo que foi escrito que você vai mandar para o seu recrutador corresponde à realidade, tem algum fato ali. Mas eu acho que é muito bom para destravar inicialmente, como por exemplo, você tem que escrever um e-mail e você não sabe nem por onde começar. Você pode fazer um prompt, dar a situação, ele vai escrever para você e ele vai te dar aquele start, né? Mudança de tom de voz de algum texto que você tenha produzido. Eu tenho uma fala muito direta e às vezes se reflete isso na minha escrita. Isso muitas vezes gera algumas faíscas aí em conversas, principalmente dentro do trabalho. E aí, se eu vou enviar alguma coisa escrita que eu acho que o tom tá direto demais, muitas vezes eu jogo lá no GPT, amigo, dá uma floreada para mim aí, porque tá direto demais. Então, você tem que saber utilizar a tecnologia e não deixar o senso crítico em casa na hora que estiver usando uma ferramenta como essa. Critique, leia, confira, principalmente porque desde o início a gente sabe que o chat GPT inventa fatos, né? E bota citações na boca de uma pessoa que você não sabe se escreveu aquilo, né? Se tiver algum dado ali, confira. E a preocupação que a Carol falou é bem legítima também. Não jogue dados sensíveis da sua empresa no chat GPT, por favor. Vai dar ruim em algum momento. Para quem não sabe, um spoiler aqui é uma fofoca. Estela é a rainha de passar em processo seletivo de uma certa plataforma que utiliza inteligência artificial. Ela muito difundindo vários grupos de WhatsApp que ela participa. Já posso pedir música no Fantástico. Foram 3. Meninas, estamos indo para o final do nosso episódio. Então, eu gostaria de saber se vocês querem complementar com alguma dica, alguma coisa que a gente não falou, que seria interessante para nossas ouvintes. Gente, eu acho que como recado final, espero que a gente não tenha desanimado ninguém, né, Estela, a fazer a transição de carreira, mas acho que como recado final é possível, sabe? Mesmo no mercado, estando num momento bem diferente de quando eu fiz a minha transição, a Estela, a Jéssica, é possível. A Rúbia é um exemplo aqui, né, que está conversando com a gente. Então, estudem, usem o que a gente tem de disponível, de gratuito, as comunidades que ajudam muito a ter esse contato com profissionais que já estão na área, e não desistam. E pensem assim, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Leva tempo e depende da consistência, depende da persistência, na busca dessas vagas, nessas conversas com esses profissionais que vocês acabam tendo contato.
E é isso, acho que o recado final é não desistir, persistir e que no final dá tudo certo e uma vaga boa aí aparece, seja no contexto que você está, na empresa que você está, ou também você procurando fora no mercado também. E eu queria abordar um tema que a gente quase não aborda quando a gente está falando de transição de carreira. Como o mercado está difícil, a gente pode esperar que uma transição de carreira, especialmente se você não tem a oportunidade dentro da empresa que você está, ela vai levar um certo tempo. Então, prepare-se também financeiramente. Principalmente se você já tiver estabelecido na área que você trabalha. Se você já for sênior na área que você está, e vai migrar para produtos, provavelmente a sua vaga vai ser júnior ou vai ser pleno. Talvez você tenha um retrocesso em termos de salário. Então, além de tudo que a gente falou sobre estudar, se preparar, prepare-se financeiramente também para passar um tempo ganhando um pouco menos. E aí, conectando com isso, Estela, não ter medo de recomeçar. Às vezes a gente fica muito apegado aos cargos, porque eu estou num cargo sênior em determinada área, e aí eu vou mudar, vou para júnior. Não tenham medo de recomeçar, de reaprender, não tem problema. É uma nova etapa, é um novo ciclo ali que você está iniciando na sua carreira. Então, bem importante ter essa mentalidade, ter essa preparação financeira e essa mentalidade de que você tem a oportunidade de recomeçar nessa nova trajetória, né? O que vocês falaram faz muito sentido, porque minha transição realmente demorou. E uma das coisas que me apegavam era ter certeza que era isso que eu queria. Eu tinha muita certeza. Então, eu já investi tempo, eu já investi dinheiro, e eu tenho certeza que é o que eu quero. E minha vaga acabou surgindo de uma indicação, como Estela falou, que a transição dela foi alguém que percebeu que o perfil dela se encaixava numa determinada vaga. Assim também foi comigo. Uma pessoa que eu conheci no Mulheres de Produto, num grupo de estudo, falou de um programa que estava acontecendo na empresa dela. Conversei um pouco com ela, falou, nossa, seu perfil é muito o que eles estão procurando. Me fala mais um pouquinho de você, que eu vou mandar. E aí ela mandou e eu consegui realmente passar no processo seletivo. Então, ter muita certeza do que você quer, não se deixar levar só na glamorização, como a gente falou lá no início, e correr atrás, gente, porque não é fácil, e quanto mais no cenário atual que a gente tá, não é fácil. Mas se você quer, vai, só vai. É o que eu sempre digo. Esperamos que este episódio tenha contribuído para a percepção do mercado na transição de carreira e as possibilidades diante do cenário tão desafiador. E a discussão continua em nossa comunidade através do Slack, no WhatsApp e nas redes sociais do Mulheres de Produto. Muito obrigado por estarem com a gente e até o próximo episódio.